E aí a Olus também foi muito bacana a história, porque quando eu voltei em 2017, ela faturava 25 milhões de reais ano, ela estava em 48 clientes, tem os números de cabeça, 48 clientes, e ela estava no Brasil, né? E eu entreguei a minha cadeira de CSO da empresa Em em 2021? dezembro de 21, com a empresa faturando 100 milhões de reais, 4 vezes o tamanho. presente em 170 clientes Caralho. e em 9 países. Bem-vindos ao Mago do CX. Hoje quem vai contar um pouco das mágicas que já fez no mercado aqui é o Bruno Rey. Bruno, obrigado pela sua presença. Eu acho que o Bruno é um dos caras mais conhecidos e adorados no mercado. Eu nunca conheci alguém que falou, o Bruno, aquele safado, nunca conheci isso, cara. É impressionante como as pessoas gostam de você. Então, seja bem-vindo. Obrigado aí, Matheus, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. A questão de ser adorado ou ser amado, a gente sempre vê alguns caras referências que, em algumas vezes, eles são amados ou são odiados, né? E acho que a construção dessa referência, dessa boa referência, acho que é a questão realmente de você sempre fazer as coisas pela linha certa, né? Independente de ganhar ou perder negócios, né? E às vezes você precisa perder porque você tem que fazer o certo. E acho que isso gera confiança e aquele cara que eventualmente não fez algo contigo ou te conhece de mercado e ficou 7 anos, um dia fatalmente ele vai te procurar e vai acabar saindo negócio. Então, são coisas naturais que acabam acontecendo. Então, Você acho que jogou pro longo prazo, né? Você fala, cara, eu vou perder agora, mas no longo prazo vai valer a pena. é isso aí. Acho que é um pouco da reputação e a transparência, né? Falar, tem coisas que você olha e você fala assim, isso eu não vou conseguir atender e vai atrasar a minha vida e vai atrasar a vida dele. Então, é mais fácil eu perder para ganhar lá na frente no momento que eu estiver mais preparado para atender aquela demanda do cara. Então, acho que isso gera uma confiança, na verdade, e faz, de certa forma, não só o cliente, mas também faz o cara do mercado que você tem relacionamento, ele não ter a vontade simplesmente de contratar o seu serviço, a sua solução, enfim. Pela solução, Ele ele quer quer estar contratar com você. você. Ele quer estar contigo. Entendeu? Ele admira isso e quer estar junto, entendi. É isso aí. Show. E aí você chega numa fase que você, na verdade, é um pedido, na verdade é uma fala antiga dos vendedores, né? Mas você passa a tirar pedido, porque o cara ele tá mais conectado e tá mais interessado em estar contigo do que com a solução, olhar, assim. puta, preço, olhar serviço, e tal. Às vezes você tem um serviço que não é de tanta qualidade como o concorrente, Ou não é tão barato. ou não é tão barato, mas ele prefere continuar contigo porque ele sabe que ali ele pode confiar. Se ele ligar num domingo, num sábado, você vai estar ali para dar uma atenção para ele, vai estar para dar um suporte. Então, eu acho que isso é o que, de certa maneira, gera confiança e faz com que você seja um cara respeitado no mercado, né? Acho que a questão de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo que você está sempre fazendo o correto. Errar, a gente sempre erra, mas eu acho que quando você erra de uma maneira que você não tentou mostrar a realidade, a transparência, aí eu acho que é natural. Perfeito, cara, perfeito. E aproveitando assim, eu sei que são poucos, mas os que não te conhecem, conta em um minuto sua trajetória, só para as pessoas situarem, né, o que você já fez na carreira, assim, por onde você já passou. E a gente Legal. começa daí. Bom, eu comecei a minha carreira no mercado financeiro, então eu fui 6 anos de Bank Boston, que eu costumo dizer que foi a minha maior escola profissional, apesar de ter sido meu primeiro emprego, né? Eu diria que foi a maior escola, aprendi muito lá. Depois eu fui 3 anos no Citibank, com a crise do crédito imobiliário do subprime em 2008. Eu acabei tendo uma oportunidade de migrar de segmento, né? Estava formando uma carreira muito boa, com 24 anos eu já era gerente de produtos, de BNDES, crédito rural. E aí surgiu uma oportunidade para vir para o mundo de tecnologia. Eu confesso para você que foi um grande desafio. Eu queria migrar para a área comercial há muito tempo, eu era de produtos. Conhecia zero de tecnologia, então acho que nos 6 primeiros meses aí de mercado de tecnologia apanhei muito até aprender, né? Até decolar. Mas depois dos 7 meses a coisa começou a andar. A partir do 7º mês a coisa começou a andar, começou a ir bem, né? E aí eu tive uma construção com muita garra, com muita luta e dentro daquilo que a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, né, Matheus? Então,
Eu tive engajamento ali em algo que eu gostava, eu levantava todos os dias de manhã e eu gostava do que eu fazia. E, naturalmente, isso acabou me fidelizando também com os meus contatos e tal. Eu tive uma ascensão muito rápida a cargos de gestão. Então, ali com 4 anos de mercado de tecnologia e com meus 28 anos de idade, eu fui pela primeira vez diretor comercial de uma empresa de tecnologia, né? E que é uma enfim, empresa que você participou do crescimento absurdo, né? Quando você entrou era um tamanho, quando você... É, Hoje é outro porque outro é uma mundo. coisa que eu gosto. Sim, É sim, um sim. desafio que eu gosto. Assim, se você me falar, Bruno, tem uma oportunidade para uma cadeira executiva na empresa XPTO que fatura já 2 bi, tá, não sei o quê. Eu olho e falo assim, puta, mas isso daí não é um negócio que me dá tesão, não é um negócio que, puta, me desperta. Eu falo assim, pô, eu gosto de construir. Você não Eu vai gosto de ver construir. tão bem o seu resultado lá dentro. Um lugar menor, você fala assim, cara, isso aqui É eu isso aí. participei, a minha mão tá É aqui isso aí. e o É isso resultado é aí. esse. É isso aí. Eu Perfeito. gosto de construir. Perfeito. É óbvio que nada você se constrói sozinho, mas eu acho que tem uma possibilidade grande de você fazer algo do zero e construir uma história que lá na frente não vai ter preço. Você olha para trás e você fala, puta, foi feito Que tesão. isso, foi feito aquilo, pô, que tesão, um negócio legal. Uhum. Então, eu sou um cara que particularmente eu tenho muito tesão por construir. Legal. Coisas do zero ou coisas pequenas. Eu gosto de fazer acontecer. Então, tive a primeira passagem, obviamente, no mercado de tecnologia. Depois saí para uma empresa para ser diretor comercial. Voltei, né, para a empresa anterior. E aí... Se você falar os nomes das empresas, fala que... isso que eu ia até perguntar. Bom, então, bom, eu tive uma passagem rápida no início ali na Verisys, né, antiga TTS, que acho que você deve conhecer. Tive uma passagem rápida na Uitel, também, que é uma grande integradora aí de soluções aí do mercado americano, principalmente. E aí meu primeiro desafio, assim, fui para a Olos, que era uma empresa que tinha acabado de começar. Quando eu cheguei lá, a gente tinha um cliente, era só Vidax, né, que era o único cliente da Olos, que infelizmente, apesar de ser uma referência no mercado de contact center, foi uma empresa que acabou quebrando, né? E só que se a gente não tivesse feito um trabalho muito forte na área comercial, eu junto com o Damasio, né, que era meu chefe na época, a gente não teria conseguido sobreviver, porque a Vidax arrebentou com Ia tudo. levar vocês embora junto. Ia levar embora junto. Então a gente fez um trabalho muito bom em 1 ano e meio, a gente conquistou cerca de entre 15 e 17 clientes. E aí era difícil, né, porque é muito fácil você chegar com um brand bonito na frente do cliente e falar assim, ó, eu sou da empresa tal, sou da empresa tal. Aí eu batia na porta, eu sou a Olos. Aí o cara falava, pô, Brunão, beleza, você eu conheço, a Olos eu não conheço. Quem é a Olos? Tá. Não, a Olos a gente tem 4.700 posições na Vidax, tá, não sei o que e tal. O cara falava, beleza, qual o seu outro case? Aí você... Engasgava. Não tenho. E aí era assim, era na raça mesmo, sem marca, não tinha referência ainda, batendo na porta de cada um e falando, meu CPF é esse, você me conhece, me dá uma oportunidade. Era isso. E assim a gente construiu essa carteira. Sempre na sua carreira tem o lado pessoal validando aquilo que está por trás de você. Com certeza, Tá. Legal, com certeza. Legal. E eu costumo dizer isso, né? Quem faz as empresas acontecer são pessoas, né? Não adianta a gente pensar que só o CNPJ ou só a bandeira daquela empresa XPTO vai fazer a coisa acontecer. Se a empresa vazia, ninguém faz nada, ninguém faz nada, exatamente. Justo. Até a própria tecnologia, ela é meio, né? Se não tiver pessoas boas para usar da melhor maneira possível a tecnologia, né? Usufruir do que ela pode proporcionar, eu acho que acaba não tendo sucesso. Ali é uma junção de algumas coisas. Aí eu recebi uma oferta pela primeira vez, como eu comentei aqui, ser diretor comercial, fui para a Calflex. E aí também foi mais uma história muito bacana que eu construí, né? Junto com o meu time, obviamente, mas no começo fui eu na raça, eu não tinha equipe, então fui para as cabeças mesmo. A Calflex era uma empresa já de 2007. Eu cheguei em 2013, começo de 2013, ali março, fevereiro de 2013 mais ou menos. E falando um pouco dos números mesmo da história, né? Eu fiquei de 2013 a final de 2015, começo de 2016 na Calflex como diretor comercial. Quando eu cheguei, a empresa tinha 30 clientes, 35 clientes mais ou menos. E ao final, quando eu entreguei a posição e saí por uma decisão estratégica minha, que eu queria empreender, aí foi o momento que eu olhei e falei assim, foi uma decisão, assim, causou uma certa dúvida, porque eu tinha um pacote muito bom. Uma certa dúvida? É o mínimo que gera, pra não falar cagaço, é uma certa dúvida. Perfeito. É um cagaço, mas assim, eu acho que assim, na vida, cara, você precisa ser corajoso. Obviamente que você precisa tomar algumas decisões calcado em algumas coisas que
Pô, então a minha idade ajudava. Eu era um cara novo, então se eu errasse, eu tinha mercado para voltar, né? Eu tinha oportunidade de voltar como executivo Sim. em alguma outra empresa, né? Eu tinha um relacionamento com alguns clientes que me falaram, Brunão, se você for, eu tô contigo. Então, isso também, antes de eu fazer o movimento, eu já tinha caras que me falaram assim, eu tô contigo, uns 3 ou 4, então que daria um conforto para eu poder executar a jornada, o restante da jornada. E aí eu tomei a decisão. Então, quando eu saí em 2016, a empresa tinha triplicado o faturamento e duplicado o número de clientes. Legal. Então, acho que eu cumpri um papel legal, deixei o time redondinho, não existia área comercial quando eu cheguei, era um dos sócios que fazia a área comercial da Calflex na época, e a gente criou uma área que muitas das pessoas que eu montei do time estão lá até hoje. Caralho. Né? Então, são Legal. pessoas que eu tive a oportunidade de formar. Acertado, né? Eu tive a oportunidade de formar, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente, como gestor e como liderança, a gente dá oportunidade, né? Agarra quem quer, né? E aí eu tive um time que agarrou brilhantemente, assim, é muito legal ver isso, porque é o seguinte, todas as pessoas que trabalharam comigo na Calflex, que trabalharam na Olo, são pessoas hoje que estão como CSO, vice-presidente, diretor de novos negócios. Todo mundo cresceu. Todo mundo cresceu. E eu acho que isso, na verdade, é o que move a gente na nossa vida. É assim, depois eu vou entrar nesse tema, porque senão mas eu quero entrar nesse tema de vida pessoal e contar um pouquinho o que move a gente na realidade. Né? Mas... Eu tenho um ponto sobre isso que é quando você... Se você depender do seu sucesso para ter alegrias na sua vida, você vai ter 2 no ano. É isso aí. 2, 3. Quando você aprende a ter tesão pelo sucesso de pessoas que você ajudou a impulsionar, não é que você mereceu, você só ajudou, você só deu um facilitador ali. Aí. Você tem 20, 30, então é muito recompensador, vale a pena... Tem preço. Não tem, exato. Não tem preço. Exato, é muito bom. E faz parte, da mesma forma que você comentou no início aí, porra, Brunão, você é um cara que, puta, todo lugar que eu cheguei, que se apareceu o teu nome, todo mundo falou bem. Da mesma forma que isso faz bem pro ego, é um negócio bacana, né? Também faz muito bem, às vezes, você vê o sucesso até de uma pessoa que está do teu lado do que o seu próprio sucesso. Isso também te motiva. Te motiva a você ser um líder melhor. Bons líderes têm esse prazer. Se você não tiver, você nunca vai ser um bom líder. É isso aí. Porque, na verdade, cara, eu acredito o seguinte, eu na posição que eu me encontro hoje, com os meus negócios, eu entendo que eu tô para servir. Entendeu? E eu tô para formar gente melhor do que eu. E eu tô para formar gente que quer minha cadeira. O cara tem que estar sentado lá, ele tem que querer a minha cadeira. É isso que é o objetivo do cara, ele tem que ter esse objetivo. E eu, por outro lado, eu quero que o cara queira isso e que o cara tenha competência para isso, para eu poder sair de férias 30 dias e ficar fora. E o cara resolver tudo aqui, não precisa de mim. O cara é tão bom que você fala tranquilo. Sim, você tem que delegar. Afinal de contas, pessoas do seu time, ou você confia ou manda embora, cara. Se não funciona, troca. Concordo. Entendeu? 100%. Troca. Se eu vou ficar na dúvida se o meu comercial, numa sexta-feira à tarde, tá dando perdido em mim, ou ele tá indo para uma reunião vender, é melhor eu não ficar com essa dúvida. Sim. Então eu prefiro trocar. Você tem que confiar. Tem gente que parte para aquele hipercontrole. Pelo amor de Deus. Eu tô duvidando do Bruno, vou começar a controlar aqui a agenda, não sei o quê. Você tá louco. Pelo amor de Deus, com você. Não confia, não funciona isso. Não funciona isso. Você tem que confiar. Você tem que delegar. E você tem que dar a oportunidade daquela pessoa estar sentada numa cadeira num dia que você não vai poder estar. É isso. Né? É isso que tem que, na minha visão, que a gente tem que fazer como gestor. A gente tá ali para servir, né? Bom, então entreguei com um resultado muito bom tal, e tomei a coragem, diríamos assim, de abrir mão daquilo que eu tinha. Eu pedi para sair e eu fui empreender. Pois bem, aí eu montei a Zaun, que é uma... Cara, você falou 1 minuto, eu tô embora, não tem prolongando aqui. Eu montei a Zaun, a Zaun existe até hoje. Aliás, a Zaun tem uma história curiosa. A Zaun foi a primeira empresa que eu, de fato, empreendi mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma integradora. Então, vou representar soluções do mercado, tal. Vou fazer aquilo que eu sei fazer, relacionamento. Acabou que eu montei a Zaun e sozinho, eu não tinha sócio. Fui sozinho. E, cara, eu brequivei ela em 3 meses. Porra. Né? Lógico que... Você tem esse hábito, né? Então, eu gosto de fazer e eu sou um cara, assim, direcionado a resultado. Então, eu olho e fico... Eu costumo dizer, né, cara de vendas que tá com meta para bater e tal... Pega o post-it e coloca o número na frente da tua máquina. Você tem que olhar Sonha com aquilo. Parece coisa de old school, né, de vendas, cara. Mas assim, você tem que olhar aquilo lá e falar assim, aquilo lá tá na minha meta. E quando chegar ali, eu já coloco outro post-it aqui e falo qual que é a próxima. Legal. É isso. Então assim, legal, pô,
trabalho fantástico, ao ponto de, na verdade, a Olus era uma das soluções que eu coloquei para representar, né? E aí o Paulo Godoy, que é o CEO, fundador da Olus, né, meu sócio hoje, a gente começou a ter um resultado muito bom e ele me chamou para conversar e falou, Bruno, é o seguinte, cara, não tem sentido você ficar fora. Bitpultração. Você tem que estar aqui dentro. Né? Não, e ele também viu o negócio falando assim, porra, primeiro, né, o cara vai explodir, eu vou ficar na mão, porque assim, ele me troca. Imagina o seguinte, eu tenho 100 clientes, 50 são da base da Olus, 50 são da base da Zalm. Ele vira... Se der alguma merda um dia eu brigar com ele, tá, não sei o que, não sei o que lá, o cara vai representar outra solução, ele leva tudo embora. Então, obviamente que ele quis blindar também, mas a gente teve uma negociação muito fera, muito boa, e aí na troca desses clientes, que teoricamente era na Zalm, que eu puxei para dentro da Olus, né, ele me comprou com cotas de participação. Então, acabei virando um sócio minoritário da Olus, tal. Para mim foi interessante, foi bom para todo mundo. Uhum. Foi bom para todo mundo. E aí eu falei para ele, a Zalm eu não quero acabar com ela, quero continuar. Tá bom, tal, porque é minha... Meu xodó. É meu xodó. Por que eu tinha falado da história engraçada da Zalm e curiosa? O meu pai, que é um cara da indústria farmacêutica, né, Marco Morelli, um cara... foi diretor do Axi Laboratório, Sanofi, é um cara renomado no mercado de indústria farmacêutica. Só que ele estava com uma idade avançada, em determinado momento da carreira. O último laboratório dele, não sei se foi União, não lembro agora se foi União Química, Medley, alguma dessas daí. Teve um corte, ele estava no corte, e ele com 65 anos de idade, não conseguia mais se alocar, ou quando surgiu uma oportunidade, era uma oportunidade de dizer assim, puta, cara, vem trabalhar comigo, e o cara estava interessado no networking dele e pagar uma miséria. Só chupar ele. Pai, manda esse cara pra PQP e vem trabalhar comigo. Eu preciso de um cara de confiança para tocar a Zalm. E meu pai tá tocando a Zalm até hoje. Caralho. Meu pai é o cara... Ele saiu do mercado de... Ele aprendeu de tecnologia. Hoje o meu pai, ele participa de lives e fala com propriedade de uma... A gente representa na Zalm, a principal solução que a gente representa é a Mycina, que é uma solução de cibersegurança de Londres. Uma solução inglesa. Uhum. Hoje ele participa de lives e fala com propriedade sobre a solução. Ele aprendeu em 3 anos. Meu pai tá com 67 anos, cara, e ele começou a fazer inglês agora. Ele quer aprender. O cara cheio de vontade. Parece não tá acomodado. Parece um menino de 20 anos. Legal. Mas enfim, aí legal. Vim pra Olus. Aí eu estou na Olus até hoje, né? Só que em 2021, por conta de outros projetos que eu vou contar agora, eu decidi, também uma decisão minha, eu decidi sair do dia a dia, né? E aí eu continuei como sócio no conselho, ali estratégico, ajudando alguns clientes novos a virem, segurando algumas coisas da base que às vezes tinha algum probleminha ou outro, que eu tinha relacionamento e tal, e continuo, né? E aí a Olus também foi muito bacana a história, porque quando eu voltei em 2017, ela faturava 25 milhões de reais ano, ela estava em 48 clientes, tem os números de cabeça, 48 clientes, e ela estava no Brasil, né? E eu entreguei a minha cadeira de CSO da empresa em 2021. Dezembro de 21, com a empresa faturando 100 milhões de reais, presente em 170 clientes e em 9 países. Então, acho que foi um trabalho super bem feito. O carimbo do... Bem resolvido. E, obviamente, assim, méritos totais da minha equipe também, que entregou aquilo que eu precisava. Do produto, de todo mundo. Do delivery, do suporte, todo mundo tem a sua contribuição. Ninguém constrói nada sozinho. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém é super-homem, né? Mas se a gente tiver super-heróis com bons poderes, você monta uma Liga da Justiça. Perfeito. Costumo dizer. Perfeito. Então, assim, eu já investi na minha primeira startup como anjo em 2018, investi numa segunda startup de mobilidade elétrica em 2019, inclusive a gente participou do Shark Tank Brasil com essa startup. Legal. O Semenzato fez uma oferta pra gente, tá lá com a gente e tal. E aí, cara, o que aconteceu? Só que o que acontece? Na posição de CSO da Olus, eu comecei a perceber, isso, assim, me entenda bem, não é uma arrogância, de maneira alguma. Eu comecei a ver, com algumas coisas que começaram a pingar no meu colo, que o meu leque poderia ser muito maior. E eu tava, de certa forma... A caixinha ficou pequena para você. Ponto, tá tudo bem. Não tem demérito. Não é demérito. Sim. E eu acho que aquilo... O que acontece, cara? Eu comecei a ver que o universo era muito maior do que aquilo. E eu achei que eu poderia ser útil e aplicar algumas coisas do meu propósito pessoal, que aí talvez não bata com o propósito de um, de outro, cada um tem uma forma de pensar, mas eu acho que algumas coisas do meu propósito pessoal eu poderia executar melhor.
não executar melhor, querendo dizer assim, o outro é incompetente, o outro... Não é cara, nada disso. É visão, são diferentes colocar visões. sua visão em prática são diferentes de maneira visões. mais... Eu achei que tinha uma oportunidade boa. E aí, onde eu comecei ali a empreender fora da Olos para valer? Né? Porque na Olos eu sou um sócio minoritário. Uhum. Então, onde que eu comecei a, de fato, empreender num negócio que era mais meu? Que eu era mais o cara realmente que fez ali o negócio do zero. Foi na NZ3. A NZ3, ela chama NZ3 aceleradora, mas na realidade ela é uma venture builder. Tá bom. Né? Então, o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver várias startups, principalmente no early stage ali. Eu já estou entrando em uma porrada de outras coisas, tá? Então, talvez lá na frente a gente já vai ter resolvido um monte de coisa aqui. Eu comecei a ver o seguinte, isso está embaixo do nariz de todo mundo, mas parece tão simples, mas as pessoas não veem com atenção isso, não enxergam com atenção. O que acontece? As startups ali no early stage, principalmente, tô louca para pegar um cheque. Às vezes o cara tá com a areia movediça aqui, né? O cara é um cara que largou tudo, ele investiu tudo que ele tinha, vendeu o carro, vendeu o apartamento e tal, para vida de startupeiro. Ele abraçou a ideia mesmo abraçou a ideia tá fudido. E tá crente naquilo que aquilo vai dar certo, tal, não sei o quê. Beleza, tem que fazer mesmo. Se é isso, o cara tem objetivo e propósito, tem que fazer. Mas aí ele vai nas aceleradoras e ele pega um cheque. Agora mudou pra caramba. O mercado do ano passado pra cá... A liquidez do mercado acabou, assim, né? ó. O VC, antes ele olhava e falava assim, puta, a ideia é boa pra caramba, tá não sei o quê, o MVP tá legal, vamos... O time é bom, mete bota grana. o dinheiro, o time é bom, os caras têm um puta de um track record fudido, construído uma puta de uma história, vamos fazer. Hoje é o seguinte, qual que é o EBITDA? Quanto tá dando de retorno isso daí e tal? Se não coloca o cheque, né? A dificuldade tá muito maior. O é rentável vai dar pra crescer, não pra cobrir buraco. É isso aí. Sim, claro. Então, mas naquela época ali, ali meio de pandemia, ali 2020, final de 2020, mais ou menos, que foi quando eu tive a ideia de fazer isso, eu comecei a olhar e ver a seguinte, a startup, elas iam nas aceleradoras, conseguiam o seu cheque ali inicial de 100, 200 mil reais, né? Só que assim, a aceleradora ou o investidor que colocava esse cheque, ele acabava com a startup, porque ele, em troca desse cheque, ele queria 90% do negócio. Isso aí é falado em ele sucesso. Ele acabou com o founder, cara. Ele acabou com o founder. O founder vai continuar com 10 ali e acabou. Mesmo se der certo, dá errado. Porque se o cara der muito certo, ele vai olhar e falar assim, porra, 10%, largo a empresa, faço outra do zero, 100% minha, vou conseguir outro dinheiro e eu largo. Então, isso. É uma burrice tomar essa quantidade. Não é bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém. Sim, concordo. Né? E aí, e fora isso, além de fazer o chequinho ali, pegar a maior parte da sociedade, absorver, não ajuda em nada. Entrega o cheque na mão dos founders, vira as costas e vai embora. E depois vai voltar para cobrar o cara. Pô, isso daqui não aconteceu, isso daqui não foi feito, não sei o quê. Então eu falei assim, cara, tem uma baita oportunidade aí, na verdade, de a gente aportar smart money no negócio. Então, ou seja, pegar um pouco do track record, daquilo que a gente já vivenciou. E aí, nisso, eu já estava com o Kinoshita e no começo com o Baran, né? Que o Baran não está mais, mas ajuda, a gente ainda tem alguns negócios para lá e para cá tal, mas não está mais por uma questão de conflito de interesse, eu e o Kinoshita. E aí eles vieram junto comigo, e aí a gente falou assim, pô, vamos pegar tudo aquilo que a gente aprendeu como executivo, até eu como empreendedor já, algumas coisas, e vamos aplicar aquilo, porque os fundadores, eles estão olhando muito para a ideia, e não estão errados, eles têm que olhar para a ideia. Mercado, dor, e não o resto todo. Só que eles não estão olhando para a gestão, eles estão olhando para a caixinha do BPO financeiro, o jurídico, para o marketing, não estão fazendo... O cara não tem nenhum MVP pronto, às vezes está gastando em marketing. Pera aí, meu, volta, você pegou o cheque com a aceleradora tal, segura esse cheque de 200 pau, guarda ele aí. Você vai precisar, mas não é agora. Vai lá, MVP, testa, valida a hipótese, vê se é repetível, se é escalável, tal. Terceira fase, gerar demanda, beleza, e é a hora de botar o cheque. Perfeito. Né? Então, assim, eu comecei a ver isso, e aí, o modelo era o seguinte, 10 startups numa aceleradora, pegavam um cheque, 9 quebravam quando não quebravam as 10. Né? Falei, não, vamos construir algo diferente aqui. Vamos fazer alguma coisa que a gente consiga aportar um pouco daquilo que a gente aprendeu na vida. E assim, troca de equity, cara, 5%, 10%, algo assim. Porque o cara vai ter que queimar equity em várias rodadas ainda, crescer. Se tudo der certo, ainda vai... Então assim, a gente faz o trabalho sujo. Tanto que vários VCs encostaram na gente agora, que os caras falaram assim, eu quero que você faça toda essa primeira etapa, quando chegar no momento de botar grana, eu boto. Eu já vi que vocês fazem bem isso, faz o papel sujo... E eu faço, depois eu faço daqui, você não precisa, legal, né? Legal. E aí, cara, a gente, de novo, questões de propósito.
né, que eu estava comentando aqui, Matheus. Se a gente entender que a gente fez muito bem feito até ali e que dali para frente a gente vai ter... Faz o exit. Acabou. A NZ3 vai embora. Ela contribuiu no que dava para contribuir e ela fez o mundo melhor. Ela gerou uma empresa dela, legal, dela, bacana, ganhou dinheiro pro próximo. Tchau. Ou não. Puta, se entender que é necessário continuar, ou se os próprios founders ou o VC que está vindo comprar falar, cara, continua com a gente, tá, não sei o que, a gente continua, não tem problema. A gente chega a um consenso. Então, isso pra gente não tem regra. A NZ3, ela está há 2 anos no mercado, ela começou a ganhar uma grande notoriedade. Então, hoje o negócio de startup é um negócio muito de longo prazo. Então, eu e o Kinoshita, a gente começou a pensar, como que a gente faz para monetizar isso? A gente precisa monetizar de alguma forma, cara, não é só... Então, assim, a gente começou a monetizar com palestras em alguns hubs e tal. Quando a gente começou a levar um pouco da nossa metodologia da NZ3, alguns hubs que, teoricamente, devem praticar o que a NZ3 pratica com as startups que estão sendo aceleradas lá dentro... Que prometiam tudo isso. Viraram pra gente, não, mas humildemente viraram pra gente e falaram assim, cara, vocês são muito complementares a nós. Vocês fazem algo que a gente não consegue fazer com tanta qualidade. Então, a gente está fechando algumas parcerias para coacelerar alguns hubs. E aí, São Paulo já está até um pouco mais saturado. Tá. Mas quando você foge dos grandes centros, cara, você vai para o Nordeste, você vai até para o interior de São Paulo, vai, por exemplo, para Vitória, no Espírito Santo, você enxerga muita oportunidade, o capim está até o teto de oportunidade. E aí a gente tem muita sinergia, muitas parcerias já sendo iniciadas para a gente coacelerar alguns hubs com a NZ3. Com essa pegada de estruturação. Com a NZ3, perfeito. Exatamente. Tá. Mais uma coisa, a NZ3 fazem também. A gente tem um projeto que a gente vai lançar agora que chama o Projeto Mantenedores. Tá bom. Então, é a gente tentar trazer realmente mantenedores, os grandes, para pagar uma receita recorrente ali e para beber da fonte do ecossistema da NZ3. Perfeito. Então, explorar as startups, a gente tentar procurar startups que resolvem as dores deles e, de certa forma, montar uma espécie de um corporate venture builder dentro desses caras. Quem faz isso bem é o Cubo, Nova Bra, eles já fazem o bem FCJ, também. FCJ Venture Builder do meu amigo Justino e Milton Yu, que fazem também super bem. Legal. Então, a gente tem uma ideia de fazer isso também. Então, são maneiras da gente monetizar a NZ3 e, pelo menos, empatar a conta no 0x0. Show. Depois a gente entra na parte da hype. Deixa eu voltar um pouco pro CX aqui e depois a gente chega nesse pedaço. Só para concluir, uma coisa importante, então, assim, eu comecei em 2021 a NZ3, começo de 2021 a NZ3 junto com o Kino e com o Baran. Chegou um momento ali, mais ou menos novembro de 21, que eu, pela hombridade, pela ética, pela transparência, pelo berço que meus pais me deram, eu me senti na obrigação de ter uma conversa transparente com os meus sócios. E eu falei, gente, é o seguinte, tô vindo aqui conversar porque eu não consigo mais tocar full time. E um CSO precisa ser full time. Cara, uma empresa daquele tamanho não existe. Não tem como não ser. Uma empresa de 170 clientes, né? Então eu tive uma conversa transparente para falar assim, cara, os negócios andaram mais rápido do que eu imaginava. Aí tem a hype na história também que eu vou falar depois. Os negócios começaram a andar mais rápido do que eu imaginava e eu cheguei no momento que, assim, se eu continuar nessa pegada, eu vou estar enganando, porque eu vou estar dividindo meu tempo com tudo e não vou estar focado em holos. Então, eu tive uma conversa transparente, honesta com eles e preferi que eles soubessem da minha boca das outras coisas que eu tinha criado do que saber do mercado. Então eu tô falando isso que é a coisa mais transparente que eu tenho que falar mesmo. Legal. E aí foi isso, cara. E aí começou, tal, a gente fez um acordo. Pô, Bruno, você é um cara estratégico, a gente quer que você continue no negócio, tal, ali em 2021 e tal. E aí eu continuei nessa tocada, ajudando ainda a Olos comercialmente e algumas questões de governança, tal, no conselho. E tô tocando a vida agora com a NZ3, com a HypeSoft, que a gente fala já, e com alguns investimentos individuais em algumas startups. Fora a NZ3, que já... Você também faz por fora. A NZ3 já tem hoje... eu sou membro da Anjos do Brasil também, então legal. também tem alguns investimentos anjo também em algumas startups. Mas a NZ3 ela já tem 12 startups no ecossistema dela já. E aí... qual a tese? Não tem tese específica. A gente tem Martech, a gente tem Fintech, a gente tem Health Tech, a gente tem Travel Tech, a gente está diversificando. E a gente tenta promover ali no ecossistema uma forma de uma startup já começar prestando serviço para outra. A gente fomenta isso ali dentro para gerar já negócio, emitir nota, começar a faturar. A gente já começa a fazer essa provocação. Já começa a girar a roda. É isso aí. Me alonguei muito aí, mas acho que eu dei uma geral aí. Super bom a visão. Isso aí. Cara, agora entrando um pouco no seu histórico ali de Olos, de Callflex. Você era um fornecedor nesse mercado e um cara de vendas, né? Então, você conversou com muita empresa, escutou muita dor dos executivos ali das empresas. O que você tem de
mais comum, que você mais escutava de dor, de problema? O que eles traziam para você naquela época que você mais atuava direto nas reuniões? Uhum. Vamos lá, eu acho que uma das maiores dores das empresas, dos clientes, né? Eu acho que é não ter o sentimento de que o cara de vendas em si, ou nem tanto de... Porque assim, eu costumo dizer que assim, na empresa, todo mundo é vendedor. Perfeito. O cara de suporte é o vendedor. O cara de pós-venda ou da pré-venda é o vendedor da próxima venda. Né? Isso é um jargão antigo, mas é Sim, real. verdade. Né? Então, assim, todo mundo é vendedor. Né? E eu acho que a principal dor do mercado como um todo, e eu não estou falando especificamente do meu segmento, mas de todos os segmentos, é que geralmente quem está vendendo quer só vender. E o cara não está se preocupado em sentar na cadeira do outro lado, se colocar no lugar do cliente. E oferecer o que pode ajudar o cara. E oferecer o que pode ajudar e sentir na pele a dor do cara. Tá bom. Entendeu? Então, eu acho que as principais relações que são afetadas, porque hoje em dia, para mim, não existe mais... Já existiu muito tempo aquela questão de freguês, cliente, fornecedor. Hoje é parceria. Uma mão lava a outra. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive um caso recente na Hypesoft de um cliente que maltratou uma pessoa do meu time. Sabe o que eu fiz? Não quero mais esse cara, não é mais... Eu demiti o cliente. Eu demiti o cliente. Porque é o seguinte, se eu que estou dentro da empresa, que sou um dos sócios, eu não trato ninguém mal, quem é o cliente para vir tratar o meu cara? E outra, aí você vai atrás, você tem que entender. O cara do meu time, cara, não tinha feito nada de errado. Ele tava tomando porrada de graça e a pessoa tava sendo arrogante pra caramba do outro lado. Eu, numa boa, eu falei assim, cara, a gente tem um mercado enorme, o mercado é gigantesco. Porra, eu preciso passar por isso. Estressando meu time, acabando com a empresa, né? Não, e contaminar, né, cara? Um cara chega chateado da rua, ele comenta com um, comenta com o outro, começa a contaminar o ambiente. Eu não quero um cliente assim, eu demito o meu cliente assim. Entendeu? Porque você perde dinheiro agora, mas você ganha no futuro. É o que você falou no começo sobre honestidade, a mesma linha de raciocínio. E você tem que ter a coragem para demitir um cliente. É foda, né? Entendeu? É foda. Você tem que ter a coragem para demitir um cliente. Ainda mais no começo é difícil. Se precisar. Né? Tem que ter juízo, tem que ter juízo. Você engole alguns sapos? Engole. Mas tem que, né? Pelo amor de Deus, cara, desrespeito é uma coisa que, assim, nenhum ser humano merece passar por isso. Eu concordo. Entendeu? Se passou do limite, cara, desculpa, não tem mais interesse. Não faz sentido. Obrigado. Continuamos bons amigos, mas, assim, não te forneço mais. Não vamos trazer mais junto e não vai ter problema. É isso. Legal. Então, acho que, assim, só para concluir, sem ser redundante, mas para concluir, eu acho que a principal dor das empresas hoje é que ela não tem um parceiro que, quando está fazendo uma venda, ele não se coloca no lugar dele para entender o que de fato ele precisa para resolver a dor dele. Eu acho que tem muita gente preocupada em tirar pedido e pingar a comissão. Ah, quanto que eu vou ganhar de comissão no mês que vem? Pingou, se vai dar certo, vai ser útil ou não, azar. Deixa isso a aí. próxima área tomar Você conta. tem que enraizar, o cliente está com um problema, caiu a plataforma dele, teve um problema tal. Cara, é diferente quando o cliente está do outro lado e ele sente que você está realmente engajado em resolver. Entendeu? Assim, eu com toda a educação do mundo, quando eu era account manager ainda, quando eu não era nem cargo de gestão, eu era account ainda, gerente de conta. Cara, é assim, você tem que ter você tem que saber dosar. Então, não é porque o cliente esperneou lá ou que o cliente está certo que você vai chegar batendo em todo mundo internamente. Destruindo a empresa pra Aí trás. você pega o cara de suporte e fala, vem aqui fulano, tá, não sei o que, carrega no colo. Me ajuda aqui, cara. Pô, tá sobrando para mim ali, tá não sei o que. Você é o cara que é o advogado do cliente dentro da empresa. O vendedor, ele tem esse papel, ele é o advogado do cliente dentro da empresa. O vendedor, ele não pode ser um megafone do cliente, que o cara fala aqui baixinho um problema, você vai lá e grita. Ele tem que filtrar internamente e pro cliente falar assim, tô resolvendo, deixa comigo, tá, não sei o que, tô batendo em todo mundo aqui, não sei o que, pra resolver. Ou seja, só que internamente você... Ele cria o ambiente para todo mundo estar engajado em resolver o problema do cliente. Não adianta ele sair gritando lá que ninguém vai... Não adianta. Perfeito. Não vai funcionar. E outra coisa, você vai pegar fama. O cara do suporte vai olhar e vai falar assim, puta, lá vem esse cliente cara do Bruno, mala fudeu. do caramba, de novo. Agora, quando você trata com carinho, eu te garanto que todos os caras que estão do lado, vão te dar uma puta de uma atenção pra resolver o problema. Quando for cliente do Bruno, pô, deixa eu quebrar um galho aqui, porque o cara é gente boa pra caralho. Gente boa pra caramba, o cara trata a gente bem. Então, assim, tratar bem. É mais uma coisa que eu costumo dizer. Estou fugindo um pouco aqui, mas já falando sobre isso. Cara, a pior coisa do mundo é a arrogância. Então, assim, você vai num lugar, numa empresa, você vai ter uma reunião com o CEO da empresa. Aí você passa no corredor, você não dá nem bom dia pra tia do café. Cara, ela tá trabalhando ali e ela é um ser humano igual todo mundo. Então, me desculpa, cara. É assim,
Da mesma forma que no começo de carreira a gente tinha alguns frios na barriga, falava assim, puta, amanhã eu tenho reunião com o CEO da empresa, tá, não sei o quê, dava aquele frio na barriga, se preparava tudo para ir. Eu comecei a perder isso sentando com o cara e falando, o cara é um ser humano também que tá do outro lado. Não tem por que eu ter... Cara, eu vou falar com ele de igual para igual. Não é mágico, ele não faz alguma coisa... Eu vou falar com ele de igual para igual. Só que você vai falar com ele de igual para igual e você vai falar com o pessoal que está te atendendo na recepção, na porta da empresa, de igual para igual também. Você sabe que... Você não pode distinguir isso. Quando eu era pequeno, minha mãe deixava a gente na escola, ela ficava olhando a gente subir a rampa, assim, na escola. Se a gente não desse bom dia pra moça da faxina, pro porteiro, pra todo mundo, cara, o pau caiu em casa. E quando ela era chamada na escola, que acontecia bastante também... A primeira coisa que ela perguntava é, ele foi mal educado com alguém? Ele desrespeitou alguém? Não, ele só quebrou um vidro, ele só jogou a bola na cabeça de um amigo. Então me fala o problema que é menos mal. É o que a gente estava falando ali agora há pouco, né? Fazer questão de aprontar, que é inerente à idade da criança e tal. Mas não aprontar com maldade. Sim, essa é a diferença. Perfeito. Ele está aprontando ali porque é inerente à idade dele. É um negócio que descobrindo, testando, querendo aprender. Está descobrindo, tal, mas ele não está fazendo aquilo para prejudicar ninguém. É isso que é legal, entendeu? Legal. Agora, pensando um pouco assim, hoje com a sua maturidade, esse conhecimento todo que você tem de várias áreas, de ser advisor, gestor e tudo, né, empreendedor. Se você tivesse que mentorar um cara de CX, um head de CX de alguma empresa, não sei, pensa num cliente seu, não precisa falar o nome, mas o que você diria para ele fazer ou não fazer? O que seriam as suas dicas principais aí pro cara? Bom, de bate e pronto, já se colocar no lugar do cara. Tá bom. Né? Porque, afinal de contas, o cara de CX, ele também é consumidor. Ele também tem empresa que presta serviço para ele. E ele quer ser bem atendido, né? Hoje em dia, antigamente, não se via áreas de CX nas empresas, ou eram áreas diferentes, curadoria, alguma coisa do tipo e tal, porque o consumidor ele era menos exigente. O consumidor hoje ele está muito mais exigente. Seja no B2B ou no B2C, principalmente no B2C. Então, em primeiro lugar, é o que eu falei, se colocar no lugar, tem que se colocar. Ou seja, toda ação que você for fazer na sua empresa, todo projeto, não sei, pensa assim, eu sendo cliente, eu gostaria de ter essa ação impactando o meu atendimento? Seria esse isso aí, é isso aí. Outro ponto na minha visão, isso é a minha visão. Claro. Na minha visão, outro ponto é assim, é o cara errar. Ele tem que errar para acertar, né? Quem não erra, não arrisca. Quem não erra, não arrisca, né? E um livro, assim, que é super famoso, acho que todo mundo já leu, mas que eu altamente recomendo para quem não leu ainda, e que ele bate muito nessa tecla de que tem que errar. Isso faz parte do planejamento errar. Tá. É o Organizações Exponenciais. Esse livro, assim, ele fala justamente que tem que errar. Então, tem que tentar, tem que experimentar, né? Tem que fazer tudo isso. E outra coisa que eu acho que é muito importante é um ponto que vem antes do CX. Se você quer gerar uma experiência boa para o teu cliente no Customer Experience, você tem que cuidar do que você tem dentro de casa antes. Você tem que preparar todo mundo. Então, vem aí antes o Employee Experience, na minha visão. Então, é você nascer com uma cultura organizacional que você consiga passar para os teus colaboradores antes qual que é o tipo de atendimento que o cliente tem que ter e na verdade, assim, conscientizar esses colaboradores desse nível de qualidade que o cliente da ponta tem que ter, para depois que você preparar isso, você está com o teu time preparado para dar uma experiência boa para o cliente. Porque assim, imagina o seguinte... Então, peraí, se você não atrair gente boa e gente preocupada com o cliente, nada vai adiantar do que você faz. Na minha visão é isso, porque assim, tudo começa em gente. Quem faz as empresas acontecer? Eu tinha falado contigo agora há pouco sobre isso. Quem faz as empresas acontecer? São pessoas. A tecnologia é essencial? Claro que é. Hoje ela é essencial. Só que ela encurta caminhos. Ela serve para trabalhar a favor do ser humano. Mas quem faz as coisas acontecerem ainda são pessoas. Claro. E vai continuar por muito tempo. Eu fui para o Web Summit agora em Portugal em novembro. Os maiores CEOs das maiores Big Techs bateram muito nessa tecla. Quem ainda faz acontecer as coisas são pessoas, né? Então, assim, cara, como é que eu vou levar uma boa experiência para o meu cliente se eu não levo uma boa experiência internamente para os meus colaboradores? Então, assim, antes, na minha visão, você tem que preparar e enraizar uma cultura dentro de casa de employee experience, de proporcionar boas experiências para o seu colaborador, para ele poder vender isso legal também no seu cliente. Eu trato todo mundo mal aqui, quero que todo mundo trate bem o cliente. Não vai. Ele vai refletir o que ele tem em casa, né? Se eu apanho aqui, eu vou refletir comportamento fora de casa. Isso. Tá bom. Se seu pai e sua mãe te ensinaram
sempre que isso aqui é preto, você vai aprender que aquilo lá é Claro, preto. E se o cliente gostar de vermelho, você vai tentar oferecer Sim, e empurrar sim. o preto para ele, Tá. certo? Agora, se os seus pais te ensinarem que o gosto do cliente pode ser preto, pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser azul, Você tem que pode ser escutar amarelo, primeiro a pessoa, que depois... você tem que escutar, e por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, é assim, você vai conseguir com certeza proporcionar uma experiência melhor para o teu cliente. Então assim, eu não sou um especialista de CX, eu tenho N pessoas que conhecem muito mais que eu, inclusive algumas já são mentoras da NZ3, depois te conto o modelo que a gente está escalando o negócio, mas assim, o que eu tenho em visão para isso, para a gente proporcionar uma boa experiência para o cliente, é primeiro a gente proporcionar uma experiência boa dentro de casa. E aí, consequentemente, isso daí a gente consegue colocar para o mercado de uma maneira legal. Achei os pontos muito bons, cara, muito bons mesmo. Um papo que se fala muito, na minha visão, uma estratégia, né, que é customer centric, que é colocar o cliente no centro. Isso se fala muito, se entende médio e se implementa muito pouco. Me conta um pouco da sua visão, como é que você vê essa estratégia de customer centric, o que você já viu acontecer, o que você entende que ela funciona, como é que você diria que é o caminho certo para rodar, se é o caminho certo para rodar ou não? Ou deveria... Cara, eu acho que assim, ele é um assunto super novo também, né? Todo mundo começou a falar muito de Customer Centric agora. Mas assim, eu acho que funciona. De novo, né? Talvez eu esteja sendo redundante aqui, mas ela está totalmente atrelada ao que eu acabei de falar. Não é redundante, assim, é consistente. Consistente, é consistente. É porque na verdade, eu estou enfatizando várias vezes, porque eu acho que realmente é isso que é o principal ponto. Então, assim, não é simplesmente também você vender, virar as costas e next. Não. É você ir lá, entender, entrar dentro do cliente, ver se ele está tendo uma boa experiência, ver se ele está... você vendeu uma plataforma para ele fantástica. Você vendeu uma Ferrari para ele. Ele está usando todos os recursos? Ele está usando todas as features a favor dele? Ele está pagando por tudo. Só que será que ele está usando tudo? Então, assim, tem que ter uma preocupação dos times de Customer Success e tal, de entrar dentro do cliente e provocar o cliente a usar tudo aquilo. Porque é um direito dele. E aquilo lá vai melhorar a performance e o resultado dele. E não só isso, né? Se ele usa pouca coisa sua, é muito fácil amanhã ele te trocar para uma ferramenta muito mais simples, que é mais barata, que é mais simples, porque ele não usa o que você está oferecendo. Exatamente. Então, eu já cansei de ver cliente no mercado falando assim, puta, eu cancelei o contrato com um fornecedor tal. Por quê? Porque a ferramenta era muito simples, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu sei que tinha. Como não tinha? Não tinha. Ninguém onboardou o cara direito. Ninguém onboardou o cara direito, ninguém mostrou para ele que tinha aquilo, entendeu? Então, assim, é uma falha, né? Então, assim, o processo é falha, mas vamos acertar. Então, eu particularmente, eu acho que toda empresa, as que não têm ainda, vão ter que ter fortemente o conceito de Customer Centric também, para aplicar e ter sucesso nas operações. Não tem como não ter, né? Legal. Cara, pensando um pouco agora naquele movimento que você fez, né? Então, você contou pra gente que você foi executivo, deu super certo, foi super bem, entregou resultado, é muito claro que você é um cara de resultado, eu acho que é raro o seu perfil, pelo que você conta, porque você é muito focado no número e muito focado nas relações e na seriedade. Geralmente o cara ou é muito focado em número e é um cara mais durão, ou o cara é muito relacional e é mais importante fazer o relacionamento do que o número em si. Você tem os dois. Isso é uma coisa, super forte. Diferencial, raro, bacana. Eu acho bem raro. Mas voltando, então você, deu certo, fez, aconteceu, tinha uma estabilidade, decidiu empreender. Abriu a empresa que hoje o seu pai toca. E aí foi meio que incorporado, vamos dizer assim, voltou para o mercado, virou sócio, trabalhou um tempo e de novo veio essa segunda onda. Óbvio, por mais que seja mais fácil a segunda vez, o medo vem, fala, eu tô aqui, eu fui sucesso, mas e a gente gosta de saber, né, o quanto foi... Você falou, gente, todo mundo junto, as pessoas, o produto, a empresa inteira entregou, mas você gosta de saber o seu diferencial, o que você impactou. Quais foram os medos, então, para largar de novo e falar, agora eu vou começar do zero, e não é nem que eu vou aproveitar o mercado que eu já conhecia, que é, no caso, né, eu vou virar um integrador, já tenho os clientes, então tinha um conforto ali para empreender. Você saiu ali para abrir
a NZ3, a Hype, tudo isso. Não, e abrir mão de uma posição que eu tinha e com um pacote fantástico anual, ganhava bem e tal. Exato, e exato. Tudo isso. E do zero, assim, do zero mesmo, mercado novo, você tinha experiência, tinha contato, tinha um monte de coisa, óbvio, mas mercado novo, como é que foi esse medo? O que você enfrentou de medo e de pensamento ali? Vou, não vou? Primeiro assim, ó, eu acho que esse grande desafio surgiu no primeiro momento, lá atrás, quando eu decidi mudar do mercado financeiro para o mercado de tecnologia. Tá bom, justo. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, né? Agora os meus filhos nasceram, então dividem isso, a minha esposa e tal. Legal. Né? Eu até falar isso, de povo apanhar em casa e tal. Mas a minha mãe, por quê? Porque a minha mãe, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, né? Então, eu tive uma relação muito próxima a ela. Às vezes até minha esposa não entende por que é tão próximo, mas é porque eu e minha mãe, a gente foi unha e carne, assim, a gente foi... Vocês passaram por um momento que só vocês dois conhecem. Exatamente. Dificuldades ali de... Então, só que a minha mãe, para a questão de carreira, ela é mais pé no chão, ela é mais conservadora. Então, o primeiro desafio, na verdade, não foi da minha vida, não foi nem migrar do executivo para o empreendedor. Tá. Foi quando eu troquei de segmento. Era uma empresa grande e você está indo para uma pequena segmento. Eu estava num Citibank, o maior banco do mundo. Banco, Hoje já não é mais, mas na época foi o maior banco do mundo, né? E assim, eu estava bem, eu estava na época com 24 anos, eu era gerente de produto, cara, o próximo passo era uma superintendência ali de departamento, que é agência até mais fácil de você subir e tal, virar um gerente geral, virar um superintendente, alguma coisa. Departamento é uma coisa mais complicada. E na linha de ascensão, você tem 15 caras bons pra caramba, igual você, que estão correndo a uma vaga só. E com mais tempo de casa. E com mais tempo de casa. Não, e aí, assim, no banco, por exemplo, meus amigos que estão em banco hoje me falam que mudou bastante coisa, mas assim, os caras, existe um certo preconceito ainda, falar assim, esse cara aí, ele é bom pra caramba, mas ele é muito novo. Não dá pra colocar esse cara pra ser diretor do banco. Ao passo que assim, cara, no meu negócio, assim, se o cara é bom, dane-se que ele tem 20 anos e o outro tem 50, cara. Se ele é bom, ele tem que assumir, ele tem que ter oportunidade, e o cara tá lutando pra aquilo, né? Enfim, então assim, o primeiro receio foi quando eu tive essa migração diária, de sair do mercado financeiro e para a área de tecnologia. A minha mãe, na época, eu não vou te dizer que ela não incentivou, mas ela falou, pô, Bruno, você tá bem pra caramba, pô, montou sua carreira já no mercado financeiro, você tá jovem ainda, você vai chegar a uma superintendência rápida, uma diretoria de banco rápido e tal. E o meu pai, que não era tão, assim, próximo a mim na época, né, porque eu fiquei muito mais próximo do meu pai mais velho, né. O meu pai falou, porra, vai, se você errar, tem tempo de voltar, tá? Mas meu pai já era um cara mais comercial, trabalhava mais em empresa, tá? Minha mãe não, minha mãe foi funcionária pública, ela foi agente da fiscalização do Tribunal de Contas. Ela já era bem... Minha mãe montou um pé de meia, tem uma vida fantástica agora na aposentadoria, mas ela sempre foi mais pé no chão. E para mim foi uma decisão muito difícil nesse momento, mas eu resolvi arriscar. Legal. Aí o segundo grande desafio foi justamente a tua pergunta agora, abrir mão de tudo que eu tinha para empreender. Primeiro que assim, qualquer coisa na vida, você tem que ser corajoso. Você tem que ter coragem, mas não é ter coragem sem juízo. Você tem que ter coragem, mas estabelecer algumas coisas e tudo tem que ter planejamento. Ou seja, você não foi um cavalão louco, não é uma coisa que a gente olha de fora e acha que foi o loucão. É aquilo que eu te falei. Assim, puta, antes de eu tomar coragem para empreender, eu conversei com uns 4 amigos meus de mercado, clientes meus, e falei, se eu for, você vai comigo? Os caras, vou. Entendeu? Então, assim, eu tomei alguns cuidados de planejamento que me possibilitaram ter uma segurança maior. Tá bom. Assim, sonhar, acho que a gente tem que sonhar, é um negócio importante. Eu sempre costumo dizer assim, às vezes as pessoas perdem grandes oportunidades porque elas não geram essas oportunidades, né? E a gente vê grandes talentos aí que a gente vai descobrir muito tempo depois e o cara poderia estar voando há muito tempo. Por quê? Porque o cara não teve uma oportunidade ou ele não gerou a oportunidade. E aí eu acho que, de certa forma, também é um pouco de culpa do cara. O cara tá numa zona de conforto e tal. Eu não tive zona de conforto. Eu falei assim, sabia dos riscos, mas eu comprei esses riscos com alguma segurança. Eu falei, pô, eu já fiz uma carreira executiva bacana. Cara, se eu for ficar 1 ano, 2 anos e ver que não virou, que não deu certo, eu tenho espaço para voltar, né, pro mercado. Mas tem que ser corajoso. E, na verdade, tem uma coisa importante, que até foi um artigo que eu publiquei no LinkedIn, acho que há 2 ou 3 semanas atrás. Os colaboradores, eles geralmente olham e falam assim, meu, esse cara aí tá empreendendo, o cara tá rico, o cara tá milionário, tá não sei o quê, o cara não precisa mais trabalhar.
Cara, muito pelo contrário. Assim, os desafios que a gente encontra como empreendedor são muito maiores do que um executivo. Cara, ao ponto de você chegar quinto dia útil do mês, você não sabe se você vai conseguir pagar a folha de pagamento, né? Assim, eu, por exemplo, comecei agora os negócios novos aí nos últimos 2 anos. Cara, eu não tô tirando um real da empresa até agora. Por quê? Porque eu tenho que ter juízo. A minha responsabilidade é grande. Por exemplo, a Hypesoft, apesar de ser uma empresa de 1 ano e 4 meses, a gente já tem 35 pessoas. Quando a gente faz uma conta rápida, pensando que essas pessoas, às vezes, têm mais 2 pessoas ou 3 pessoas na família que Casado, 2 sustenta, filhos, então. eu estou falando que a nossa responsabilidade, de mim e do meu sócio na Hypesoft, é sustentar 120 pessoas. Ou seja, não é só sua mulher e seus 2 filhos. A gente não está falando a gente não tá falando de 35 pessoas, a gente está falando de 120 pessoas que a gente tem que sustentar, na média, né? Então, assim, a responsabilidade é muito maior, né? E assim, executivo, pô, você pisou na bola, você cometeu alguma gafe, pô, você errou alguma coisa e tal, meu, você vai para outro lugar e começa a trabalhar em outro lugar e, cara, e a trolha vai ficar para quem é o empreendedor. Então, assim, existem os prós e os contras, né? E aí, o que eu vou dizer é o seguinte, primeiro, de novo, acreditar nos sonhos e, assim, gostar de empreender. Cara, assim, na boa, eu já vi um monte de cara executivo sair para empreender e voltar com o rabo entre as pernas para executivo de novo, porque o cara foi por impulso, porque ele achava que o cara ia ser rico. Entendeu? E aí, quando ele chegou lá e viu a realidade daquilo, ele falou, opa, eu prefiro garantir o meu pacote lá, tranquilinho lá, que eu tô ganhando, não tenho dor de cabeça com nada, a responsabilidade da empresa de me pagar e tal. Porque, cara, principalmente no Brasil, é um desafio enorme empreender. Não é fácil. É lógico. Sendo sincero, e você sabe disso que você também empreende, Matheus. É assim, ó. O céu é o limite também. Sim. Tem horas que você vai comemorar pra caramba, que você vai falar, puta, que você vai chegar na tua casa, vai abrir aquele puta vinho na sexta-feira, vai tomar com baita de um prazer e vai falar, cara... Deu certo isso aqui. Deu certo. Mas na segunda também você fala, caralho, que merda, não acredito, vai quebrar. A coisa é uma montanha-russa, né? O cliente cancelou um contrato. Puta, ele representa um faturamento importante para você. Você fala assim, e agora? Vou ter que correr para repor. Né? Então não é simples, né? E eu acho que uma das coisas principais que faz um empreendedor ser feliz também é ele conseguir conciliar as coisas. É importante você conciliar a vida pessoal e vida profissional. Muito importante. Então, para mim, não existe aquela regra do tipo assim, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite, eu vou ficar trabalhando. Ah, não, você empreende. Não. Primeiro, você tem que acordar de manhã e ter tesão e gostar do que você faz. Esse é o primeiro ponto. O que é legal de empreender? Cada dia é um desafio, cara. Não tem coisa igual, não existe rotina. Então, por exemplo, tem uma reunião importante pra caramba, ou alguma reunião crítica, que algum cliente tá com algum problema. Cara, se tiver que entrar numa call, numa reunião, encontrar o cara presencial no domingo, 10 horas da noite, eu vou com uma boa vontade. Tô lá. Felizão. Não existe sábado e domingo pro empreendedor. Por outro lado, tô numa quinta-feira lá em casa lá. Porra, minha agenda tá mais tranquila na sexta. Vamos pra praia amanhã 10 horas da manhã? Vamos. A decisão tá na sua mão. Então, isso, cara, é o que... assim, você tá equilibrado e com a mente boa, com a cabeça boa, é o que permite que você consiga ter sucesso em todos os campos da vida, seja no pessoal, seja no profissional. Então, eu tenho uma visão que, assim, tem que conciliar. Não tem tempo certo nem errado para nada. E, afinal de contas, o que a gente tem de mais precioso da nossa vida não é nosso dinheiro, é nosso tempo. O tempo não tem quem faça voltar. O tempo é a coisa mais preciosa. Por isso que a gente tem que, na verdade, gastar energia com o que vale a pena. E você chega... Os caras falam para mim assim, Brunão, porra, meu, como é que você consegue... Porque, assim, uma coisa que eu não contei, né? Você até comentou em algum momento, mas eu também. Eu fui estudar há 3 anos atrás, eu me certifiquei como conselheiro, tirei certificação pelo Celint, pela Abra Certificadora. Hoje eu assumi há 2 semanas atrás uma cadeira de conselheiro consultivo na Associação Brasileira de SG, né? Faço parte do Comitê de Sustentabilidade da ABC3, Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos Certificados. Aí os caras olham para mim e falam, não, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Cara, primeiro, voltando lá naquilo que eu falei no começo, delegar. Você tem que estar cercado de boas pessoas e pessoas de confiança que você consegue confiar e consegue delegar,
né? E usar seu tempo da melhor forma possível. Assim, não é mentira o que eu vou te falar. Todos os inbox que eu recebo, ou WhatsApp que eu recebo, de cara tentando me vender alguma coisa, no LinkedIn, no Instagram é difícil, LinkedIn do cara te aborda, ou... Eu só não respondo quando é aqueles e-mails... Muito... Não, é aqueles e-mails que é... Spam. O criado pelo SDR lá, que é o pronto. Esse daí eu não respondo porque o cara também não tá... Sim. O cara tá cagando pra você, ele não tá Não mandando se negócio... dedicou né? pra falar com você. Eu, por exemplo, quando eu vou abordar 10 clientes meus, eu faço um e-mail personalizado pro cara. Eu tô interessado no negócio do cara, eu não tô fazendo e-mail solto assim. Tudo bem, é inerente à função do SDR, porque o cara prospecta 300 mil nomes por dia, então beleza, ok, tem ferramentas para isso. Mas, Ai, cara, eu me perdi no raciocínio, peraí, só deixa eu voltar aqui. Você tava falando que você responde todo mundo do Então, LinkedIn. é isso aí. Então, assim, o cara não é um preguiçoso que tá do outro lado, o cara tá trabalhando, cara. Entendeu? Você tem que dar atenção. Ou seja, você é um cara que valoriza o tempo das pessoas. Total, e eu encontro tempo, mesmo diante de tudo que eu tenho, para responder o inbox do cara no LinkedIn. Nem que eu fale para ele, fulano, obrigado pela abordagem. Não é o momento, valeu. Tal, não é o momento, não tem interesse, obrigado. Se ele me perguntar de novo, eu vou falar, eu não vou responder mais. Claro. Mas, assim, cara, dá uma simples resposta, dá conforto pro outro lado. E outra... Você já teve do outro lado, né, então? Eu já tive do outro lado. E outra, o cara tá trabalhando, meu. O cara não tá... Ele não tá enrolando, ele tá trabalhando, ele tá tentando vender. Então, acho que esse carinho, essa atenção com o cara que tá do outro lado, você nem conhece o cara, mas é um ser humano. Assim, e eu poderia estar no lugar dele. E eu tô no lugar dele muitas vezes, né? Sim. Hoje, graças a Deus, cara, assim, de novo, sem arrogância, mas eu cheguei num patamar que, porra, hoje eu mando mensagem pra alguém, todo mundo me responde, lógico. O cara não fica sem me responder, né? Mas esse cara, talvez que tá começando a carreira e tal, ele fica sem resposta. Muitas vezes. De cada 10 que ele aborda, 9 não respondem, né? Sim. E eu respondo um por um. Legal. Eu respondo um por um. Você sabe que você falou duas coisas aí, que é... Aguinha aí, cara, é que eu tô falando pra caramba aqui. Ao contrário da sua mãe, né, que era funcionária pública, Uhum. o meu pai sempre foi um cara mais ousado, né? Uhum. Então, ele tinha uma frase acho que é um filósofo grego que falou ela, que era o seguinte, que ele falava pra gente: filho, quem tem medo de cagar não come. Brincadeira, não é? Mas ele sempre foi de colocar, mas ao mesmo tempo ele fala: filho, hoje em dia quem abre um CNPJ no Brasil é louco. Isso aqui é uma loucura, né? Isso aqui é uma maluquice. Agora, deixa eu aproveitar o gancho. Você sempre conta que teve uma... Você arrasta pessoas, o que você levou do seu mundo de executivo? O que você conseguiu aproveitar, assim, não tentar ser bem pontual, né? Uhum. Além de relacionamento, mas para você empreender. O que te ajudou a ter sido executivo com sucesso tanto tempo para... O que talvez seja a vantagem que eu tenho e que alguns empreendedores que começaram muito cedo não têm. E aí, já entrando um pouco na parte de conselho também, a gente vê isso muito em empresa familiar, né? Que, de repente, está na segunda, na terceira geração da família e o cara começou a empreender desde que nasceu ali e tal. O que eu acho que é interessante? O fato de eu ter sido executivo, aí eu citei voltando à minha fala lá anterior, eu citei o Bank Boston lá no começo, que foi a maior escola que eu tive. Eu acho que a bagagem executiva que grandes empresas podem trazer para você em termos de processos ajuda você a pensar melhor na hora de empreender. Você consegue azeitar e ajustar melhor algumas coisas quando você tem uma baita de uma noção de processo. Porque você viveu o futuro, é isso? Você viveu uma grande organização, então você sabe mais ou menos como ela se parece, e você fala assim, eu tô aqui, eu preciso chegar lá, porque eu sei que lá era o... Eu tive duas experiências de vida. Eu tive experiência no Bank Boston e no Citibank, que eram bancos enormes. O Citibank eu reportava com um cara em Nova York, então era outra pegada, processo de tudo quanto é lado, compliance, enfim, uma série de regras tal que tinha que seguir. Que eram burocráticas, eram chatas, mas me ensinaram pra caramba, né? Tem motivo de ser, não é à toa aqui. Né? Puta, cara, tal, isso daqui eu posso canetar, tal, não sei o que. Puta, não, tem que pedir autorização. Não, tem que fazer isso. Não, tem que passar por outro processo. Não, chega o checklist, tem que entrar por esse fluxo, tem que seguir o workflow, tal, não sei o que. Aí você fala assim, porra, cara, que saco. Por que passar por tudo isso, né? Mas o outro lado da moeda também é complicado. Quando você começa a empreender muito cedo, por exemplo, e aí eu conheço vários amigos meus que são cases de sucesso, porque fizeram, assim, o pai, o vô fundou a empresa,
veio o pai, veio o filho e tal. Só que esse cara é um cara que ele não... Às vezes falta para ele muita bagagem, assim, de processo, falta bagagem empresarial, falta bagagem de conhecimento de, por exemplo, tema extremamente relevante, governança. Esse cara não tá preocupado com governança, cara. Ele tá olhando o bottom line lá, ele quer ver o número lá e acabou, meu. Ele não tá preocupado com cultura organizacional. Ele não tá preocupado com diversidade. Ele não tá preocupado com inclusão. Ele não tá preocupado com nada disso. Ele é mais o curto prazo ali. Tá dando dinheiro, tá Ele é bem. mais o curto prazo, né? E ele é um cara muito resiliente quando dá merda. Então, tipo assim, ele é um cara que segura muito mais. O executivo fica desesperado. Fala, porra, meu, ferrou, meu bottom line tá... A conta tá negativa, o que que eu faço? Não sei o que, não sei o que lá. Esse cara já viveu 30 é um cara crises. que tá calejado, velho. O pai já viveu crise, o vô já Apanhou viveu pra crise. caramba, tá calejado. Já pivotou o negócio, mudou o negócio no meio do caminho. Meu, descobriu, tá não sei o quê. E qual que é o problema também? Esse cara, eu tô vendo mudar muito isso já, Tá. ultimamente. Mas geralmente esse cara é um cara que fica pra trás. Ele é um cara que a empresa dele vai ficando antiga, ela não inova. Ela tá se perdendo. O cara é uma indústria, por exemplo. O cara tá na indústria lá. O cara tá na indústria e produz bolacha, sei lá. Tô supondo aqui. Há 50 anos. O cara, 50 anos. Cara, o negócio dele tá bem. Tá dando dinheiro e tal. Será que o negócio dele vai estar dando dinheiro daqui a 10 anos ou vai aparecer uma tecnologia nova, alguma coisa que vai atropelar o negócio dele? E isso é uma coisa que é complicado para muita gente. E aí você sabe disso também, uma carreira de sucesso total. É assim, às vezes, cara, isso é um problema. O empreendedor, o sócio, ele fica preocupado com os três principais concorrentes dele. Só que tá vindo uma startup comendo pela beirada que o cara nem sabe que existe. E de repente essa startup ela vai derrubar e vai engolir todos eles juntos. Vai engolir ele e vai engolir todos os concorrentes. Ele tá brigando por um espaço na gôndola do mercado ali com os dois caras, de repente vem um cara que nem usa o mercado para vender, que tá vendendo direto no Instagram com uma live. É isso aí. E aí ele tomou... É isso aí. Então, com relação à tua pergunta, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu sou um privilegiado, porque eu vivi muito o lado executivo em grandes empresas, aprendi muito bem isso e eu sei filtrar muito bem isso hoje para os meus negócios. Ou seja, eu não aplico tudo o que estava lá. Mas eu sou um cara que, porra, por que a Hypesoft hoje, por exemplo, ela é uma empresa com 1 ano e 4 meses de história que já está em Portugal, a gente está abrindo, agora é novidade essa, ninguém estava sabendo ainda, a gente está abrindo uma filial na Itália. Legal. A gente tem alguns contatos lá que vão tocar pra gente a parte comercial na Itália, então a gente tá abrindo na Itália também. Eu sou cidadão italiano também, né? Então, pra mim é um prazer enorme poder estar empresa de 1 ano e 4 meses. Portugal, Itália, a gente começou a olhar pra América Latina também. Por que a gente vai expandir? Porque justamente a empresa está com processo, a empresa tem gap, tem dor. Lógico que tem. É uma empresa de 1 ano e 4 meses. Lógico que tem. Toda empresa tem dor. Tem um monte de dor que a gente tem que resolver. Mas na medida do possível, cara, a gente está tentando organizar uma coisa para crescer saudável e organizada. Então, por exemplo, se eu fosse um cara sem juízo, diante do que eu falei e tal, eu tava colocando dinheiro no bolso já. Eu não tô colocando dinheiro no bolso agora. Não tô. Mas eu não tô colocando em prol de uma empresa que vai ser perene. Você já quer uma colocar empresa que vai durar, você quer crescer rápido. Uma empresa que vai crescer, sim. Entendeu? E uma coisa que eu costumo dizer, cara, que eu vejo muita gente errando falando isso. Errando na minha visão. Claro. Às vezes no conceito do cara, no propósito do cara, o cara tá acertando. Puta, eu vou montar esse negócio aí que eu vou vender essa empresa daqui 3 anos por não sei quanto. Cara, assim... Geralmente são esses que não vendem, né? A minha visão é o seguinte, Matheus, de verdade. Eu não monto nenhum negócio pensando em vender. Nenhum. Se lá na frente vender e for uma consequência, cara, beleza. Se todo mundo sair feliz, se for um negócio bom pra todo mundo, ótimo. Mas não crie, não monte nada pensando em vender, pelo menos na minha visão. Eu não montaria nada pensando em vender. Porque se você pensa em vender, você já pensa em sair, você já tem outra cabeça. Se você pensa em manter, você vai construir de uma maneira muito mais sólida, talvez. O outro você vai tentar pegar uns atalhos para crescer rápido e ele é fácil de afundar. É isso aí. Um dos atalhos é tirar dinheiro antes. Sim. Você tira dinheiro antes, daqui a pouco a empresa não tem caixa. A gente tem uma engasgada na Hypesoft no final do ano passado. Esse cliente que eu te falei que representou ali em março, 90%. abriu 90% da nossa receita no ano, e que foi o nosso divisor de águas para a Hypesoft chegar onde ela está hoje, ele gostou tanto e não foi por incompetência. Eles gostaram tanto do nosso trabalho, mas tanto, primeiro a gente entrou como fábrica de software e entregou para eles. Depois eles migraram o serviço de fábrica de software para dar continuidade como outsourcing. Então eles
Pegaram todos os recursos do time e passaram a ser outsourcing. E quando eles viram que o time tava redondinho, que os caras eram bons pra caramba, eles falaram, a gente vai internalizar. Aí o cara paga uma taxinha lá de hunting pra gente e tal, internaliza. Eu perdi de dezembro pra janeiro quase 90% de faturamento, né? É assim, se eu não tivesse tido esse juízo que eu comentei contigo, eu e meu sócio, Podia ter quebrado. né? A gente podia ter quebrado. A gente tá até agora, já equilibrou a conta de novo, trouxemos clientes que já repuseram tal faturamento, graças a Deus tá indo super bem. Muito mais pulverizado agora. Muito mais pulverizado e a gente fez todo esse movimento sofrendo de dezembro para cá sem desligar um colaborador, nenhum. Estão todos lá. Animal. A gente perdeu 2 pessoas que saíram porque receberam oferta de mercado e foram embora. Que também é uma coisa que assim, eu falo assim, nossa assessoria de imprensa, nossa pessoa, entrevista o pessoal, posta no LinkedIn, faz o que vocês quiserem. Eu não tenho... Você não fica blindando para ninguém saber. Ninguém. Porque, ô Matheus, é o seguinte, se eu puder colaborar para ter pessoas melhores no mundo e serem mais felizes em outro lugar, que vá ser. Eu vou ser feliz dessa forma. Eu não preciso amarrar o cara comigo infeliz, cara. Se eu der a oportunidade de um cara evoluir, crescer e ser feliz num outro lugar, cara, todo mundo tem esse direito. Eu já troquei de empresa, por que eu não posso pensar assim pro cara? Entendeu? É, e muito empreendedor pensa assim, né? O cara Pensa olha pra ele e fala assim, assim. não, eu saí, mas esse cara não pode sair, fica puto, fica Blinda o chateado. cara, não deixa o cara aparecer, cara. Eu falo assim, meu, vai lá, hoje não sou eu que vou falar, é você que vai no palco lá falar. Não, eu Entendeu? acho que é o caminho, né? Pô, cara, tem que ser, entendeu? Perfeito. Cara, eu acho que a gente estourou o tempo aqui. Bruno, muito obrigado. Valeu pela Eu presença. queria só... Vai lá, por detalhezinho, favor. Só para concluir, eu queria falar um pouquinho também da importância da parte de conselho, né? Da atuação de conselho que a gente não comentou. Eu ia te fazer a pergunta, então vamos lá, vamos pro Queria só final. encerrar aí. É assim, bom, primeiro que assim, eu não tinha uma necessidade ou uma busca por virar a chave da minha carreira de executivo empreendedor para conselho e atuar profissionalmente como conselheiro, só. Não. Mas eu sou um cara bem interessado, eu sempre gosto de estudar, gosto de me atualizar e tal, e pelos movimentos que eu comecei a fazer com Olos, com as startups, algumas que eu sou só investidor individualmente falando, os caras, você vai ser meu advisor, board member aqui e tal, não sei o quê. Então, isso começou a me chamar a atenção para estudar e para olhar para isso. Então, assim, eu também fiz uma formação como conselheiro, recentemente, e é um tema extremamente importante. De novo, nada da sua vida não é pensado, é tudo bem estruturado. Parece que, como é que ele pulou de um pro outro? Não, as coisas têm link e elas foram bem estruturadas. Tem link. Tá. É a mesma coisa dos negócios. Por exemplo, puta, Bruno, você tá com 5 negócios diferentes e tal, não sei o quê, mas nenhum por exemplo, não é um restaurante. Eu tô fazendo coisas ali que, de certa forma, eu comecei um negócio. Eu vejo que tá faltando isso. Eu monto um negócio aqui para complementar. E o interlocutor, no final do dia, é o mesmo. Sim. Então, é o mesmo cara que eu vou vender. A conversa é a mesma, o cliente é o mesmo. É isso. O relacionamento é o mesmo. É isso. Legal. E aí, só para concluir, porque a gente realmente estourou o tempo aí, a oportunidade que eu tive agora muito bacana também foi de assumir uma cadeira agora no Conselho Consultivo da Associação Brasileira de ESG. Legal. Que é um tema que, assim, quem não se adaptar vai ficar no meio do caminho. Quem não estiver olhando para ESG, né? E aí, até porque é um assunto relevante, eu acho que é importante comentar um pouquinho, qual que é a maior dificuldade das empresas implantarem o ESG? Os caras acham que não gera resultado. O cara fala, meu, aqui não vai melhorar mais resultado. Custo. Tô olhando a parte econômica só, o ESG que se dane, né? É custo. Só que tem provas reais, cara, de várias coisas que foram implantadas com ESG que trouxeram um resultado muito melhor para a empresa. Pô, se você tiver uma governança bem implantada, teu valuation é outro. Quando você for avaliado. Sim, claro. Teu valuation é outro. Se você tiver respeitar meio ambiente e tal, isso daí pode traduzir no seu bolso. Que tem muita gente fazendo ESG para aparecer nas mídias sociais e falar, eu sou um cara ESG. É quase uma ação de marketing, não é uma ação de mudança comportamental que vai drivar um aliás, negócio. Isso é um outro gancho que eu pego, porque muito se fala o seguinte, a área de ESG ou de sustentabilidade tem que ficar embaixo da divisão de comunicação e marketing. Aí o outro vira e fala, a área de ESG tem que ficar embaixo de RH. A área de ESG tem que ser CEO, velho. O CEO tem que estar comprado com a ideia. Se o CEO não tiver comprado com a ideia, o que adianta um CEO ele ir numa palestra e falar bonito na frente de todo mundo para ESG e aí num churrasco com os amigos ele falar mal de uma classe, de uma
Enfim, vocês já entenderam. Sim. Ele fala mal de um cara que tem uma opção sexual diferente, entendeu? Ou um cara de uma raça, entendeu? Ou ele é verdadeiro, ou ele é verdadeiro, vai e a dificuldade realmente é a conscientização do SG. Porque se esse cara não tiver comprado, ele não consegue passar a mensagem pro resto da empresa, né? Aí você vai falar assim, pô, meu, reunião de resultado lá, de bônus anual, final do ano. Pô, vamos apresentar o bônus lá, os executivos do C-Level vão ganhar 10 salários de bônus, né? Puta, aí o cara fala, bateu essa meta, bateu os 10 salários, legal. Porra, vamos falar de SG agora. Aí quando vai falar de SG da última meta, um já começa a mexer no celular, o outro fala, vou no banheiro, não sei o que, os caras não estão nem aí. Cara, ESG pra mim, dentro das empresas, e quem não tiver implantado de novo, hein, vai ficar no meio do caminho, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso que isso vai claro acontecer. Nossa visão que vai ficar. Tá claro. É assim, ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Então, desculpa, tem que implantar SG, cara, os caras têm que sentir no bolso. Então, para mim, o SG ele tem que ter uma partezinha dentro do bônus do executivo. Então, por exemplo, porra, eu vi um caso aí que os caras... o cara ganhou 10 salários, legal. E a meta de SG ele cumpriu? Não cumpriu. Então, ele tem 10% a menos do bônus dele. Ele cumpriu a meta de SG, ele tem 10% a mais do bônus dele. Entendeu? É só com incentivo que as pessoas vão trabalhar, senão esquece, não vai. Só com incentivo, com incentivo. Show, cara. E, cara, de uma forma geral, é isso, né, que eu acho que, que é um tema importante mesmo, que todo mundo tem que olhar, e quem não estiver olhando para isso vai realmente fatalmente ficar no meio do caminho. Bruno, né? Muito obrigado. Antes de você cortar só uma coisa, eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou tentar cortar pra gente colocar antes dessa aqui que ele falou. Tá bom. Então, a pergunta que eu ia fazer naquela hora que você entrou com o assunto do SG, não precisa responder, só pra gente deixar gravado. Lógico. E fazer o corte. Cara, como é que a sua carreira de executivo e de empreendedor ajudou para você dar esse passo a mais e ser um advisor aí, participar de conselhos? Bom, vamos lá. Eu acho que, na verdade, o mix da visão de executivo e da visão de empreendedor fez, de certa forma, eu criar consciência de que se eu pegar um pouco de cada cenário, eu consigo melhorar a vida de algumas empresas. Tá bom. Em termos de conselho. Porque o conselheiro, a startup, por exemplo, a pessoa fala assim, startup não precisa de conselho. Pelo contrário, se ela já nasce com um conselho logo desde o começo bem organizada, de novo, o valuation dela é muito melhor lá na frente. Ela já está muito mais organizada, né? E o conselheiro, o que acontece? Muito cara chega no conselho e fala assim, pô, agora eu sou o cara. A diretoria executiva vai se reportar a mim, né? Eu mando no CEO. E a realidade é o seguinte, cara, assim, quem estudou realmente sobre isso, quem entrou de cabeça no tema, sabe que não existe gerência do conselho perante a diretoria executiva ou da diretoria executiva perante o conselho. São órgãos diferentes. Cada um tem um papel. O conselho, ele governa. A diretoria, ela executa, né? Então, tem uma separação grande que as pessoas não sabem separar e encontram algumas dificuldades. Por exemplo, a gente viu, eu vi recentemente uma série de empresas familiares não irem para o buraco porque tomaram a decisão de implantar um conselho. Por quê? O que acontece? Muitas das empresas, o vô montou a empresa, foi para o pai, foi para o filho, e não tem sucessor depois disso. Como é que faz? Tem que preparar um sucessor, entendeu? Tem que ter um acordo de acionistas bem escrito, para quando chegar uma situação que tem que tomar uma decisão, já está previsto lá e não... Cara, não tem discussão. Existem situações de briga societária que os caras estão amarrados 10 anos brigando, quebrando o pau e não resolvem. Por quê? Porque não tinha um simples acordo de acionista que poderia resolver. O cara quer vender, o outro não quer sair, o outro apareceu uma oportunidade boa, tal. Está previsto. Se acontecer isso, a decisão se acontecer aquilo, a decisão é aquilo. Está previsto no acordo de acionistas. Sim. Então, faz todo cara, sentido. Legal. assim. Então, Legal. Eu acho que assim, o aprendizado, na verdade, um pouco de... e uma coisa importante, né? O conselheiro consultivo, o conselheiro de empresa, na minha visão, ele tem que ser um cara que ele tem que saber que um dia ele foi executivo e um dia ele foi empreendedor. Ou ele foi o fundador, alguma coisa do tipo. Então, ele não pode levar para a diretoria executiva coisas que são impossíveis de fazer. E colocar uma puta pressão no cara para o cara entregar.
quando o cara for levar alguma coisa, o conselho for levar alguma coisa para a diretoria executiva, senta e avalia, e se coloca no lugar do cara. Você conseguiria entregar um negócio desse? Puta, se você não conseguiria, cara, não coloca uma meta que é intangível. Entendeu? Só destruir a cultura da empresa, destruir o engajamento do mundo. Eu vou colocar para falar assim, puta, eu vou pegar. E aí também, hoje eu comecei a sentir que está começando a existir uma abertura maior também do fundador, que o fundador falava, o quê? O conselho vai falar mandar em mim, eu sou o dono dessa porra. Eu sou o fundador e tal. Então esse cara também está começando a olhar de uma forma diferente. As coisas estão mudando, as coisas estão mudando. Muito bom. Cara, de novo, obrigado. Valeu. Obrigado, valeu. Fechado. Tchau, valeu.